E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta. A gente tá falando no 40 dias de propósito, estamos no 14º dia. Primeiramente, eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu dei uma parada de postar, né? E eu retomo agora. E em nome de Jesus Cristo vai dar tudo certo. Eu vou dar uma corrida, assim, uma corrida não. Eu vou postar mais vídeos para poder tentar alcançar aí os décimos, acho que é 16º dia, se eu não me engano, que a gente deveria estar, né? Mas a gente vai alcançar, vai dar tudo certo. O importante é aprender a palavra de Deus aqui. E 14º dia de propósito, a gente fala que quando Deus parece distante da nossa vida. Então, a Bíblia fala lá em Isaías 8,17 o seguinte: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. É fácil a gente adorar a Deus quando tudo vai bem, né? A gente está adorando a Deus. E até às vezes, quando tudo vai bem, a gente se esquece de quem é que nos deu a bênção, de quem é que nos abençoa, né? E acaba se esquecendo de adorar a Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Mas quando tudo vai bem, é mais fácil. Quando tudo vai mal, você não adora a Deus. Geralmente é comum a gente não adorar a Deus. É comum a gente buscar a Deus para perguntar o que está acontecendo, se eu estou em pecado, se eu não estou em pecado, se está indo tudo mal, enfim. E aí o que acontece? Um grande exemplo disso é Jó. Jó, quando estava tudo bem na vida de Jó, acho que a gente já falou sobre isso uma vez, tudo bem na vida de Jó, Jó buscando a Deus tranquilamente, e aí de repente o diabo aparece para Deus, e ele tá rodeando a terra, e o Senhor fala para ele assim: de onde vem? E ele diz: de rodear a terra. Ah, tem visto meu servo Jó, né? Ele sempre me agrada, sempre faz a vontade de Deus, sempre tá buscando a minha presença, ele é um servo bom e fiel. E aí o diabo fala para ele assim: fácil, né, Deus? Tá tudo bem para ele, tem riqueza, tem filho, ele tem tudo que ele precisa, tudo que ele pediu. Se fosse comigo, eu também, né? E não é bem assim que eu já falei sobre isso, que ele tinha tudo e ele queria ser melhor do que Deus. E então, assim, não é porque tudo vai bem que as pessoas buscam a Deus. Não, nem sempre, infelizmente. Mas é mais fácil. E aí, o que acontece? O diabo vai lá, com permissão de Deus, tira tudo de Jó. E Jó começa a passar por várias tribulações. E é quando a gente está passando por tribulações que vem a verdadeira e profunda adoração a Deus. Por quê? Porque quando nós fazemos em meio à tribulação, em meio à dor, em meio à provação, medo, tentações, quando pensamos que Deus esqueceu da gente. E mesmo assim a gente continua adorando a Deus. Esse momento é mais difícil de adorar. É sim, muito mais difícil. Não é só buscar, ai Senhor, resolve meu problema. Não, é adorar, obrigado Senhor. Porque se eu tô passando por tribulação, é porque o Senhor quer moldar a minha vida, transformar a minha vida. Obrigado. A tempestade, deserto, ele é para nos moldar, é para nos aprofundar em intimidade com o Senhor. Porque sem intimidade com o Senhor, não existe transformação na minha vida, na nossa vida. Cura, não existe. Se eu não sei aonde está com o problema, não existe como solucionar, né? Eu preciso saber o que está acontecendo. A gente vê na Bíblia pessoas como Davi reclama da ausência do Senhor, da distância do Senhor na vida dele. A gente vê também Abraão, vê Moisés reclamar, mas porque eles tinham intimidade com Deus. Uma coisa é liberdade, outra coisa é libertinagem. Eles tinham liberdade para dizer para Deus: a prova tá doendo, e não libertinagem para falar o que eles quisessem para Deus de maneira desrespeitosa, ok? E o que a gente precisa procurar é liberdade. Liberdade para conversar com Deus, né? De pai para filho, de filho para pai. E quando a gente clama ao Senhor, quando a gente busca verdadeiramente ao Senhor, né? A gente tem essa liberdade. A gente tem essa transformação na nossa vida. A gente vê o próprio Jesus falando: Eloi, Eloi, sabactami, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixou aqui sozinho nessa cruz?
Ele tinha liberdade para falar com Deus. Senhor, tá doendo a prova, não me deixa sozinho não quero ficar sozinho aqui. Não me abandone. A questão é que Deus nunca nos abandona. Ele fala assim, eu jamais te abandonarei. No entanto, às vezes nós não sentimos, não ouvimos, não percebemos a presença do Senhor. Meu pai costumava dizer que essa prova, né, é porque no furor da batalha que se forma o soldado, né? Mas meu pai costumava dizer que nesse silêncio de Deus, quando a gente se sente desamparado às vezes pelo Senhor, é porque Ele está trabalhando na nossa vida. Ele está trabalhando, operando na nossa vida. O meu irmão Fernando, ele costuma dizer que é o momento de se conhecer. Conhecer a Deus e se conhecer verdadeiramente. Saber quem nós somos verdadeiramente. Por quê? Porque para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver, trabalhar isso verdadeiramente dentro de nós. Jó fala assim na palavra dele. Se eu vou para o Oriente, lá não está. Se vou para o Ocidente, lá também não se encontra. Se vou para o Norte, lá ele não está. Se vou para o Sul, não encontro lá. Não vejo sombra dele, né? Jó está falando sobre Deus, que quando ele está nesse momento de aflição, ele não vê sombra do Senhor, ele não consegue ver a Deus. E é aí que acontece que nós pensamos que estamos abandonados, que estamos desamparados, que estamos, né? É aquela história da pegada na areia, quando eu tô caminhando e eu não tô sentindo a presença de Deus, mas aí eu olho para trás e realmente só tem uma pegada, não tem duas. E o Senhor tá, na verdade, nos carregando nos braços. E mesmo assim a gente não sente a presença dele, né? E a gente começa a pensar, Deus tá zangado comigo, Deus tá triste comigo, eu tô em pecado, eu devo estar fazendo alguma coisa de errada, né? A minha vida tem alguma coisa de errado, não é possível, Deus não ia me desamparar assim. E o que acontece? Na verdade, quando Deus está em silêncio, né, nas tribulações, Ele está trabalhando na nossa vida para nos transformar, para que nós sejamos maduros na fé, para que a gente tenha verdadeiramente intimidade com Ele. É claro que quando a gente se afasta do Senhor, quando não é Deus que se afasta da gente, quando a gente está em pecado, a gente se afasta do Senhor, a gente se afasta da presença dEle. Ele é onipresente, então Ele está presente em todos os lugares, mas quando nós nos afastamos dEle, Ele não está dentro de nós, Ele não está agindo aqui no nosso coração. Mas mesmo assim, Ele está próximo, mesmo assim Ele está no lugar. Ele só não invade a nossa vida, porque nós não permitimos que Ele entre, então Ele também não entra. Mas Ele está ali, Ele está vendo o que está acontecendo na sua vida, só esperando você falar, papai, socorro, entra no meu coração de novo, limpa essa casa de novo, opera na minha vida de novo, e Ele rapidamente opera na nossa vida novamente. Então assim, a tribulação, o silêncio de Deus é para que haja transformação na nossa vida, cura. A gente vê os 37 capítulos de Jó falando exatamente sobre isso, sobre as pessoas em volta falando para ele, a própria esposa, abandona teu Deus e morre, você tá maluco, sabe, isso tá cansativo, você já perdeu tudo na vida. Mas Jó não tinha perdido o mais importante, que era a comunhão com Deus, era estar com Deus o tempo todo. E aí o que acontece? Então mesmo em meio à aflição, mesmo em meio a toda dor, a gente precisa buscar a Deus, né, Nanda? A gente precisa buscar a Deus, né? Mas agora dentro desse processo, sabe o que é mais importante? É importante que a gente seja verdadeiro com o Senhor. Lembra que eu falei lá no início sobre intimidade, sobre liberdade e não libertinagem? Então, liberdade é você falar o que realmente você está sentindo. Deus conhece o profundo do seu coração, então não adianta tentar enganar Deus. Tá tudo bem, Senhor, tudo me vai bem, Senhor. Não, para as pessoas à sua volta, tá tudo bem mesmo, porque você só tem que falar com Deus, reclamar para Ele o que você está passando. Mas para Deus você tem que falar, Senhor, tá doendo. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixou sozinho? Tá doendo, sabe? A natureza de Deus, ele é imutável, ele não muda.
E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não se arrepende das promessas que ele fez. Ele vai cumprir cada uma das promessas dele nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida, na vida da Fernandinha que está aqui. Ele vai cumprir todas as promessas. Mas ele quer ouvir da gente o quê? A verdade, o que vai no nosso coração. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, está doendo. Senhor, eu sinto muita dor no meu coração. E aí o que acontece? Ele quer que você também seja grato. Até pelas tribulações, até pelos problemas que você passa. Ele quer que você seja grato, que você agradeça. Agradeça a Deus por tudo que ele tem feito por você. Lembra das coisas que ele já fez, sabe? Se a gente colocar no papel, também já falamos sobre isso, se a gente colocar no papel todas as bênçãos que o Senhor faz por nós e os problemas que a gente passa, as bênçãos ganham. A gente respira, a gente tem saúde, as flores estão aí, as frutas estão aí, os animais estão aí, né? Os alimentos, a nossa inteligência, sabedoria, a minha sobrinha que está aqui comigo. Então, assim, as bênçãos que o Senhor te deu, se você colocar no papel, você consegue identificar muito mais bênçãos do que problemas que a gente passa no dia a dia, do que aflições que a gente passa no dia a dia. Então, agradeça. E a dica de hoje é pense. Pense em uma forma de se concentrar na presença de Deus, mesmo que ele pareça estar distante. Então, pensa numa forma de você se concentrar no seu Pai eterno, entendeu? Mesmo que ele pareça estar distante de você. Essa é a dica de hoje. Fica ligado e vem com a gente.